Deus abençoe muito a sua vida, Deus abençoe muito a sua família, que a bênção do Eterno esteja com você e com a sua casa. Mais um livro, nós vamos estudar mais uma carta de Paulo. É a terceira carta da prisão, as cartas que Paulo escreveu em Roma quando estava preso. Hoje nós vamos estudar Colossenses, tá? Então lembrando, Filipenses foi a primeira, Efésios e agora Colossenses, a terceira carta da prisão. Se você puder escrever aí na sua Bíblia o tema de Colossenses, seria interessante. A supremacia de Cristo. Paulo, ele fala muito sobre a pessoa de Jesus, que Jesus é Deus, sobre a divindade de Jesus e a obra de Jesus. Então, colocando Jesus como o Supremo, aquele que está acima de tudo e de todos. Jesus é Deus. Então é muito interessante, quando nós estudarmos Colossenses, você vai perceber de uma forma clara nos escritos, Paulo incentivando as pessoas a entenderem, a perceberem, a crerem que Jesus Cristo é Deus, a divindade de Jesus. E pelo fato de ser Deus, a obra que ele fez na cruz foi completa e ela foi efetiva e eficaz para as nossas vidas, tá bom? Então vamos lá, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava junto com Timóteo, lá em Roma. Timóteo estava lá com Paulo, o capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, que estava lá com ele, tá? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É interessante que Colossos ficava perto de Laodiceia, tá? Ali eram cidades próximas. Inclusive Paulo escreveu uma outra carta para Laodiceia, que nós não temos conhecimento, e ele diz para os colossenses, leia a carta que eu escrevi para os laodicenses, né? Para os irmãos de Laodiceia, e essa carta que eu estou escrevendo para vocês, peça para eles lerem também, tá? Então Colossos ficava ali perto de Laodiceia. A carta do Apocalipse das 7 igrejas, uma delas é Laodiceia, onde João escreve, né, Jesus falando que Laodiceia, vocês não são frios nem quentes, vocês são mornos. Então essa é a igreja de Laodiceia que fica perto de Colossos. Então vamos lá. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Presta muita atenção que ele vai colocar uma coisa interessante sobre a igreja. Aqui no começo, já falando sobre a igreja de Colossos, ele usa muito o termo igreja. Inclusive, a carta aos Colossenses é muito parecida na estrutura com a carta aos Efésios. Você vai perceber muitas coisas. Acabamos de estudar agora a carta aos Efésios, então ela está bem fresquinha na nossa mente ainda, porque faz pouco tempo nós estudamos, ontem terminamos Efésios, e o tema de Efésios é igreja. E Colossenses fala muito sobre igreja também. Até a estrutura do que foi falado em Efésios, a estrutura de Colossenses é muito parecida mesmo. Então quando ele começa a falar sobre igreja, ele coloca aqui alguns pontos já na introdução que eu acho muito importante destacar, tá? Presta muita atenção. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Nós temos ouvido falar da fé que vocês têm. Aí outra coisa que ele coloca aqui, e do amor que vocês têm por todos os santos, todos os cristãos, todos os crentes. A fé e o amor que vocês têm. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho. Vocês ouviram o Evangelho, isto gerou esperança no coração de vocês, e agora percebemos que vocês têm fé, e essa fé tem crescido, e percebendo que vocês têm amor, e vocês têm desenvolvido no amor. Por todo o mundo, versículo 6, chegou até vocês o evangelho, por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. O evangelho vai frutificando e crescendo.
Preste atenção nisso. Quando nós falamos em igreja, falamos sobre crescimento de igreja, envolve 3 pontos: a fé de vocês, o amor de vocês e o crescimento de vocês, no caso, o crescimento numérico. 3 coisas que determinam o crescimento saudável de uma igreja. É quando ela cresce espiritualmente, é o crescimento qualitativo, de qualidade. Então, a fé de vocês tem crescido. É o crescimento orgânico, que é a questão de organismo, de um membro ligado ao outro, como o corpo de Cristo. Então, é o amor. Nós temos percebido que vocês têm crescido no amor e na quantidade. Aí é o crescimento numérico. Então, essas 3 coisas, o crescimento da fé, amor e numérico. Presta atenção nisso. A fé é o crescimento de qualidade, o amor é o crescimento de organismo e a quantidade é o crescimento de pessoas que vêm. Um interfere no outro. Não existe aquela coisa de você falar assim, nós primamos mais pela qualidade do que por quantidade. Por quê? Quando uma igreja tem qualidade, automaticamente ela tem quantidade. Automaticamente ela tem a ideia de crescimento em todas as áreas. Quando a igreja é desenvolvida em qualidade de fé, ela é uma igreja que vai evangelizar, ela é uma igreja que vai discipular, ela é uma igreja que vai estar acolhendo as pessoas, ela tem amor, as pessoas sentem-se acolhidas, automaticamente elas crescem, a igreja cresce. Automaticamente essas pessoas convidam outras pessoas para virem, se sentem bem e elas crescem. Então, é muito importante entender isso, que o crescimento saudável é aquele que cresce em todas as áreas. Fé, amor e quantidade de pessoas. Então guarda isso no teu coração, tá? Uma igreja saudável, ela cresce em todas as áreas. Não existe aquela coisa de você falar que a gente se preocupa mais com qualidade e não com quantidade. Isso aí para mim não tem nexo. Por quê? Uma igreja que prima pela qualidade, automaticamente ela vai ter quantidade. E você pode perceber em Atos mesmo, que nós estudamos, quantas vezes Lucas, o autor de Atos, estava interessado em falar sobre o crescimento numérico da igreja. Quando Pedro pregou em Pentecostes, ele diz 3.000 foram batizados. Depois subiu para 5.000. E depois a igreja crescia. Aí em Atos 9, crescia em número. Por que Lucas estava tão interessado em falar que ela crescia em número? Porque era uma consequência natural dela ter qualidade e ter amor. Então, uma igreja que tem qualidade, ela cresce. Tem 3 tipos de igreja: a igreja pequena, a igreja grande e a igreja que cresce. A igreja saudável não é a igreja pequena, não é a igreja grande. A igreja saudável é a igreja que cresce. Ela é um organismo vivo e ela cresce sempre, sempre, na fé, no amor e na quantidade de pessoas. É muito importante você entender isso, tá bom? Então Paulo, aqui ele explicita muito bem essa explicação no começo já de Colossenses, no capítulo 1. Vamos lá. Vamos passar aqui para o versículo 13, quando ele fala sobre a obra de Jesus. Quando nós falamos que o tema de Colossenses é a supremacia de Cristo. Grifa esse versículo na sua Bíblia, tá? Grifa os 2 versículos, o 13 e o 14. Ele é muito profundo. Ele é muito profundo. Ou eles são muito profundos. Pois ele, Jesus, nos resgatou. Deus nos resgatou do domínio das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em Jesus, nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Eu quero que você preste muita atenção nisto. Quando nós nos convertemos a Cristo, não há uma mudança de igreja. Quando nós convertemos a Cristo, há uma mudança de reino. O reino das trevas, o império das trevas que dominavam sobre as nossas vidas, somos libertos do império das trevas, das garras do diabo, da nossa carne, do nosso pecado, deste mundo tenebroso de trevas. Somos transportados
transportados para o reino da luz, o reino de Jesus. Então saímos do império das trevas e fomos transportados para o reino da luz. Porque agora nós temos o perdão dos nossos pecados, a salvação das nossas almas. O que nos estava levando para o inferno era a culpa dos nossos pecados. Aí vem Deus, paga o preço e nos perdoa. Então, uma mudança de reino. Não existe uma conversão sem mudança de reino. Pessoas que só mudam de igreja, mas continuam fazendo as mesmas coisas, não mudou nada. Continua no império das trevas. Agora, quando você muda de vida, muda de caráter, aí sim há uma conversão sincera, verdadeira, porque houve uma mudança de reino. Então isso é muito importante você entender. E aí fala sobre Jesus, a supremacia de Cristo. Já no capítulo 1, Paulo já discorre sobre Jesus. Por quê? Queridos, preste atenção no que eu vou dizer. Todas as seitas que existem, o problema das seitas é Jesus. Ou é a pessoa de Jesus, ou é a obra de Jesus que são atacados. É Jesus. Quando nós olhamos as seitas, de uma forma geral, uma diz que Jesus não é Deus. Diz que não existe trindade. Que Jesus, ele é um ser criado. Outras dizem que a obra de Jesus não é suficiente porque tem que guardar o sábado, tem que obedecer à lei, tem que deixar de comer carne de porco. Ou seja, a obra de Jesus já não é suficiente. Outras dizem que é Jesus e mais alguém. Você tem que orar para Jesus, mas você também tem que pedir para este ou aquela pessoa, este ou aquela entidade, este ou aquele santo, enfim. É sempre a pessoa, a obra de Jesus. Então, quando nós temos alicerçados na verdade, a nossa fé, o cristianismo está baseado na pessoa de Jesus, baseado na pessoa da Santíssima Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, olha só o que Paulo diz sobre a supremacia de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Quer ver Deus? Veja Jesus, porque ele é Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Por isso que lá em João, quando também fala sobre a divindade de Jesus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, o que é verbo? Palavra, logos, é a maneira como eu converso, a maneira como eu me comunico. Jesus é aquele que veio nos comunicar Deus. Você vê Jesus, você vê Deus. Você vê o Filho, você vê o Pai. Então, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Deus que você vê, aquele que se tornou homem, mas ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito sobre toda a criação, falando sobre a supremacia de Jesus, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. Aqui está falando sobre o mundo espiritual. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Jesus é o criador de todas as coisas. Quando Deus criou o mundo, diz a Bíblia, façamos o homem. Lá estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus é o criador de todas as coisas. Jesus é o criador de tudo que existe, quer visível ou invisível. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é o objetivo de tudo, porque ele é Deus. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas e dele tudo subsiste, ou seja, tudo existe por causa dele e tudo subsiste por causa dele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Agora, Paulo também coloca no mundo espiritual a supremacia de Jesus sobre o povo dele. Ele é o que controla a igreja, o Espírito Santo dele é o que rege a igreja, é o que dirige a igreja, é o que guarda a igreja. Somos o povo escolhido de Deus. Isso é muito mais do que frequentar um templo no final de semana.
Fazemos parte do reino da luz, do reino, do império do Senhor Jesus, o reino de Deus. Fomos transportados para o reino de Deus. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dos mortos. Ele ressuscitou e nós vamos ressuscitar também, para que em tudo ele tenha a supremacia. Em tudo ele tenha a supremacia, ou seja, ele é o supremo. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Olha que profundo isso aqui. Nele, Jesus, habita toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude. Versículo 20. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aí fala sobre a obra dele. Então você percebe que Paulo, já no primeiro capítulo de Colossenses, já coloca a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Já coloca que Jesus é Deus, o Criador de todas as coisas, o Supremo, aquele que está acima de tudo e de todos, o objetivo do qual tudo existe, ele é o Criador, ele é o que subsiste, e tudo existe por ele e para ele. E ele é aquele que é o cabeça da igreja, ele é aquele que reconciliou-nos com Deus, ele é aquele que perdoa os nossos pecados. Pessoa de Jesus é a obra de Jesus. Esse é o Jesus que nós amamos, esse é o Jesus que nós cremos. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês, vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Jesus veio como homem para representar a raça humana, por isso que ele é chamado de Filho, Deus Pai representando a divindade e o Filho representando a humanidade. Mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos. Deus olha para você e vê uma pessoa pura, inculpáveis e livres de toda e qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram. Não deixe se levar por falsas doutrinas. É muito importante você conhecer a Bíblia, que é a verdade, para você não se enredar por caminhos tortuosos da mentira e te afastar de Deus. É o que Paulo estava dizendo aqui para os Colossenses. Vocês têm que se firmar. Vocês precisam estar arraigados na verdade. Senão qualquer vento de doutrina afasta vocês de Deus. O trabalho de Paulo pela igreja é o versículo 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo o meu corpo, o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Como em Efésios, Paulo em Colossenses repete muito essa expressão, o corpo de Cristo, a igreja. Jesus é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então ele coloca aqui de uma forma muito interessante, eu estou sofrendo, eu estou preso por causa do evangelho. Estou preso por causa da igreja. Estou sofrendo por causa do corpo de Jesus. Ele até usa uma analogia interessante aqui. Eu estou sofrendo no meu corpo dores pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Até ficou uma linguagem poética muito profunda. Versículo 25. Dela me tornei ministro. Eu trabalho para a obra de Deus. De acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. O mistério que estava oculto durante as épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a nós. Jesus veio revelar os mistérios de Deus. Jesus veio revelar quem Deus é. Jesus veio revelar de uma forma clara o que nós precisamos entender sobre Deus. É o verbo, a palavra, aquele que comunica o que Deus é e o que Deus quer de nós. A ele quis Deus, versículo 27,
dar a conhecer entre os gentios, aqueles que não são judeus, a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Mistério. Que mistério é esse? Cristo em vocês. A esperança que vamos para o céu, porque Cristo habita em nós. Cristo é Deus. E a obra dele é perfeita, porque ele é Deus. Eu não preciso de mais nada, só preciso de Cristo. Eu não preciso rezar para ninguém, eu só preciso de Cristo. Eu não preciso fazer nenhuma obra adicional para que Deus me aceite, eu só preciso de Cristo. Precisamos entender isto. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. A força é de Deus que atua em nós. Este é o Jesus que nós amamos, esse é o Jesus que nós cremos. Esse é o Jesus que nós estamos alicerçados e arraigados. Esse é o Jesus que é revelado na palavra. E quanto mais conhecimento você tem de Cristo, mais a sua fé será arraigada, alicerçada na rocha. Guarda isso no teu coração. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela pessoa e obra de Jesus Cristo. Obrigado porque o seu amor e a tua misericórdia, Pai. O Senhor veio ao nosso encontro por causa do teu amor e da tua misericórdia, da tua graça, de nos receber como teus filhos através do que Cristo fez por nós. Da pessoa de Jesus é Deus, da obra de Jesus que é perfeita. Nós temos acesso ao Senhor, o perdão dos nossos pecados, a esperança da glória, que um dia o Senhor voltará para nos levar. Muito obrigado, porque a tua palavra enche o nosso coração de esperança e de paz. Em nome de Jesus, o nosso único Senhor e Salvador. Amém e amém. Deus abençoe muito você, viu? Nesse tempo de meditação que você vai ter de ler profundamente, com calma. Diga para Deus: Senhor, me ajude cada dia a ter um conhecimento mais profundo do Senhor. E amanhã estaremos de volta, se Deus permitir, com o capítulo 2 de Colossenses. Tem muita coisa maravilhosa que Deus vai revelar para você através desse livro tão profundo que é Colossenses, tá bom? Até amanhã.